Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura de hoje, 1 Timóteo, capítulo de número 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Veja, ele fala do episcopado como sendo essa excelente obra, e esse episcopado aqui, aí ele fala dos bispos, né? Então tem a ver com os bispos. No entendimento do Novo Testamento, bispos, pastores e presbíteros, às vezes chamados também de anciãos, né? Eles desempenham o mesmo papel e as exigências são as mesmas para eles. Basicamente, não havia ainda nessa igreja que está nascendo aqui, na época que foi escrito, né? Uma diferenciação entre o que nós temos hoje de presbíteros e pastores. Hoje em dia nós temos os pastores, que são aqueles que vão para os seminários, que gastam lá 4 anos estudando, são ordenados num presbitério e se dedicam ao trabalho da igreja. E temos os presbíteros, né, que têm os seus trabalhos seculares e dedicam a parcela do seu tempo de maneira voluntária ao trabalho da igreja. Mas essa distinção só veio muito tempo depois, né? Uma distinção atual, para poder facilitar o trabalho nas igrejas nesses tempos modernos. Não tem nada de errado nisso, né? Mas só entendendo que naquela época, é, bispo, pastor, presbítero, o mestre, o ancião, todos eles aqui se referem ao mesmo trabalho. Pois bem, aqui traz as qualificações necessárias, né? Então, para esses bispos, pastores e presbíteros, diz que é necessário que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a sua própria casa, não seja neófito, né? É o novo na fé, né? Não pode ser um novo na fé, tem que ter experiência já. É, Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Eu não vou comentar sobre todas essas qualificações, porque nós gastaríamos muito tempo, né? Precisaria de um estudo bíblico. Aqui eu tenho pouco tempo para fazer alguns comentários. Então, temos as qualificações e todas elas aqui são apresentadas como um conjunto, né, para o exercício. Verso 8, semelhantemente quanto aos diáconos, né? Então, da mesma forma que era para o, os presbíteros, é para os diáconos. Quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorda ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É importante só destacar aqui, porque eu gosto disso, eu procuro, né, na nossa igreja nós fazemos isso, ser primeiramente experimentado, é um tempo para o diácono ali trabalhar em experiência.
Ou seja, ele poder, antes de ser eleito, né, ele poder exercer ali, trabalhar, ver se o dom, o chamado dele é aquilo mesmo. Lembrando que tudo isso é chamado de Deus, é dom de Deus. Se a pessoa não tem chamado para aquilo, não gosta daquilo, mesmo sendo eleita, depois ela vai e não se sente bem naquilo, né? O verso 11 fala que da mesma sorte quanto as mulheres. E aí existe uma briga aqui nesse verso 11, né? Porque algumas igrejas evangélicas têm diaconisas, presbíteras, pastoras. A nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, não apenas a Filadélfia, mas a denominação como um todo, e a grande maioria das igrejas reformadas não tem o oficialato feminino, né? Ou seja, mulheres como pastoras, presbíteras ou diaconisas. Isso porque o texto nos dá a entender que o ofício era exercido apenas para homens, o chamado era para homens. O próprio texto aqui, né, voltando lá no capítulo 2, o verso 12, ele fala: olha, eu não permito que mulher ensine, que exerça autoridade de homem. Eu já falei, tem muito de um contexto cultural, mas os argumentos em favor de não ter ordenação feminina são muito fortes, né? Mas é uma discussão que vai longe. É, Ele prossegue aqui, entramos no capítulo de número 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar é abandonar, né? Então, muitos abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, aqueles que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos, tal. A gente é fato que sempre houve apostasia, né, o abandono da fé. Mas parece-me que quanto mais chegamos ao fim dos tempos, mais isso tem aumentado. Veja, verso de número 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Ele diz que ele será um bom ministro se ensinar bem a palavra. 14. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Duas coisas aqui: não ser negligente com o dom. Se Deus te chamou para algo, se Deus te concedeu algum dom, não negligencie. Exerça o seu dom. É o seu chamado. Deus te presenteou. É uma dádiva, uma capacitação. É um privilégio. Então, exerça o seu dom. Segundo, ele fala aqui, né, a respeito da imposição das mãos do presbitério. E eu acho legal isso, porque nossa igreja presbiteriana, né, é o modelo presbiterial, então é o modelo conciliar. Nós temos os conselhos, né, o conselho da igreja local, o conselho do presbitério, o conselho do sínodo e o Supremo Concílio. Esse modelo da IPB eu enxergo como sendo um modelo bíblico. Ele fala aqui, né, o Timóteo, né,
foi instruído, foi preparado para ser um pastor, um jovem pastor. Ele se comparece, o presbitério se reúne, oram por ele, impõem as mãos ali, ministram a bênção, a ordenação sobre ele. Né? Que legal isso. Nós vamos parar por aqui, continuamos amanhã. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor, obrigado por tua palavra. Dai-nos sempre a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.